Olá, meus alunos. Vamos para mais um assunto relativo à segunda etapa das aulas de contabilidade. Ok? Então vamos lá. O assunto de hoje é escrituração, que é falando sobre os livros que são utilizados na contabilidade. Primeiro, o conceito de escrituração. É uma técnica que consiste em registrar nos livros próprios, exemplo, livro diário, livro razão, livro caixa, todos os fatos administrativos que ocorrem na empresa. Então, é uma técnica que consiste em registrar nos livros próprios todos os fatos administrativos que ocorrem na empresa. A gente já estudou o que são fatos administrativos, são aqueles que mexem com o balanço patrimonial, né? Então, todos esses fatos são registrados em livros próprios. O controle contábil das empresas começa com a escrituração dos eventos no livro diário, completando-se depois no demais livro de escrituração. Ok? Então vamos ver a classificação dos livros. Primeiro, quanto à utilidade. Eles podem ser principais ou auxiliares. Os principais são aqueles utilizados para o registro de todos os eventos do dia a dia da empresa. Um exemplo, o livro diário e o livro razão. E os auxiliares são aqueles que são utilizados para o registro de eventos específicos, como o livro caixa e o livro conta corrente. Quanto à natureza, nós temos os cronológicos e os sistemáticos. Os cronológicos, aqueles que os registros são efetuados obedecendo uma rigorosa ordem cronológica de dia, mês e ano. Todos os livros destinados à escrituração mercantil são cronológicos. Então, todos os livros que a gente vai estudar são cronológicos. Cronológico quer dizer que tem que ser de acordo com a data, o dia, o ano do acontecimento. Então, se for registrado algo, se acontecer um fato administrativo ontem, e eu não registrei ontem, eu posso registrar hoje, mas sendo que de acordo com como aconteceu ontem. Tem que colocar a data de ontem, se o fato aconteceu ontem. E os sistemáticos, né? São livros destinados ao registro de eventos da mesma natureza, como, por exemplo, o livro caixa, que é utilizado somente para o registro de entrada e saída de dinheiro. Tá certo? Quanto à finalidade, né? Temos os obrigatórios, que são aqueles exigidos pela legislação, seja ela qual for, civil, comercial, tributária e etc. E também pela interpretação técnica. E os facultativos, né? Facultativos já sabe, são aqueles que não são obrigatórios, né? São aquele livro que as empresas utilizam sem que haja uma exigência, mas eles utilizam porque serve de suporte para os outros livros que são obrigatórios, como diário ou a razão. Uma observação é que, do ponto de vista legal, o mais importante é o livro diário, sendo que, do ponto de vista contábil, da contabilidade, o livro mais importante é o livro razão. Agora a gente vai estudar um pouquinho de alguns livros, ok? Primeiro, o livro diário. A gente já sabe que ele é obrigatório pela legislação comercial e, por ser obrigatório, ele tem algumas formalidades. Então, como ele deve ser feito, que são chamados de formalidades legais extrínsecas e intrínsecas, quer dizer, que é dentro dele e fora dele. As formalidades extrínsecas, que é fora do livro, ou externa, diz que como esse livro deve ser. Ele deve ser encadernado com folhas numeradas, deve ser em sequência, tipograficamente, a numeração, deve conter os termos de abertura e encerramento no livro e ser submetido à autenticação do órgão competente no registro de comércio. Então, ele tem que ser dessa forma, além de tudo, ser autenticado lá no registro de comércio, na junta comercial. As formalidades intrínsecas, o que estão dentro do livro, como ele deve ser feito, é o seguinte: deve ser completa em idioma e moedas nacionais, em forma mercantil, com individuação e clareza por ordem cronológica de dia, mês e ano, sem intervalos em brancos, nem entrelinhas, borraduras, rasuras, emendas
e transporte para as margens. Então, o livro ele tem que ser impecável, ele não pode ter rasura, não pode ter emenda, não pode ter espaços entre linhas, tem que ser escrito em idioma e moeda nacional. Professor, a minha empresa fez uma compra internacional e essa compra foi em dólar. O que eu faço? Eu vou colocar em dólar no livro? Não. Você vai pegar os valores em dólar e transformar em real. Tá certo? Então, tem que ser em idioma e moeda nacional. Aqui a gente tem um modelo do termo de abertura e encerramento, do jeito que eles devem ser. Então, eles devem ser transcritos na primeira e na última página do livro, respectivamente. E esses termos são colocados na época da abertura dos livros, conforme o seguinte modelo. Então, a gente tem aqui o modelo, mais ou menos, do termo de abertura, que é o mesmo do termo de encerramento, né? Com algumas informações que devem ser colocadas aqui em relação ao livro, certo? Agora, o livro Razão. É um livro que registra o movimento de todas as contas. Então, todas as contas são registradas no livro Razão. O livro Razão ele passou a ser obrigatório a partir de 1991, lá no artigo 14 da Lei 8.218. Na contabilidade moderna, hoje o livro Razão é escriturado em fichas. Então, quer dizer que o livro já não é mais como se fosse um livro, ele é como se fosse um fichário, certo? Livro Conta Corrente é um livro auxiliar que auxilia o livro Razão, serve para controlar as contas que representam os direitos e obrigações para a empresa. E também temos o livro Caixa, que também é um livro auxiliar, né? E nele são registrados todos os fatos administrativos que envolvem entrada e saída de dinheiro, tá certo? Não é complicado, viu? Muito fácil. E aqui a gente tem uma tabela que resume toda essa classificação que a gente viu sobre os livros, né? Nós temos o Diário Razão, Caixa, Conta Corrente e o Registro de Duplicados. Esse a gente não olhou, mas ele está aqui só para constar, tá? Quanto à atividade, quanto à cronologia e quanto à finalidade. A gente pode ver que quanto à natureza, no caso, ele pode ser tanto cronológico como cronológico e sistêmico juntos, ok? Então, a aula de hoje foi essa, sobre escrituração. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aula, gente. Valeu, tchau!